informação do momento, tá? Além do Alan, do Atlético Mineiro, toda hora surge uma informação sobre o volante do Galo. Mas a informação do momento, e dando aqui os créditos para o César Luiz Merlo, Soteldo está na mira do Flamengo, em fim de contrato com o Santos. Antes, um chamado do Mauro César Pereira. Fala, Mauro, informações sobre o Soteldo, é isso? Acabei de fazer contato com uma pessoa do Flamengo, né? E a informação é o seguinte, vou ler exatamente a mensagem que eu acabei de receber. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Flamengo hoje enfrenta o Racing, né, pela Libertadores, precisa vencer, né, para poder encaminhar sua classificação para a próxima fase da competição. E ainda, Flamengo mira a contratação do Soteldo do Santos, que está nos seus últimos 6 meses de contrato com o Santos. Então, o Flamengo mira mais um reforço, que agora é o Soteldo do Santos, que está em fim de contrato com o Clube Santista, né? Então, já vai deixando o seu palpite aqui nos comentários, o seu palpite pro jogo. Meu palpite é 3-0, né? 3-0 o Mengão vence o jogo. Não vou dizer com tranquilidade, mas vence. E o seu like também ajuda demais aí, né? O like ajuda. Se inscreve também para não perder nenhum vídeo. Vambora pro vídeo. Tamo junto e hoje o vídeo vai estar recheado de informação sobre esse jogaço e sobre o Soteldo também. Tamo junto e é nóis. Crédito a Jovem Pan e aí a ESPN Brasil e vambora pro vídeo. Informações sobre o Flamengo. Importante perguntar isso aí. Rafa Marques, por favor. Vem, Rafa Marques, vem pra nós. O cara é de Vista Alegre, São João de Meriti, Bom Sucesso, Nova Iguaçu. Daqui a pouco ele vai conhecer Maracanã também, Zona Norte. Olha lá. Exatamente, meu amigo William, um abraço para você, boa tarde aos fãs de esporte, meus confrades, Donan, Bubu, Pia. De fato, o Flamengo tem a responsabilidade, né? Sabe aquela história, responsabilidade com autoridade? Acho que as duas coisas podem ser atribuídas ao Flamengo para o jogo de hoje, às 8 horas da noite, contra o Racing, aqui no Maracanã, pela 5ª rodada, penúltima Grupo A da Conmebol Libertadores. Além da questão matemática, é mais time, joga em casa, tem a tal história aí da possibilidade de emplacar uma 11ª vitória consecutiva como mandante e entrar para um seleto grupo, passar a ser o 9º clube na história da Libertadores com essa façanha. 4 brasileiros já alcançaram isso em outras épocas, o Santos, o São Paulo, o Corinthians e o Internacional, e também manter uma invencibilidade jogando em casa, né? A última derrota pela Libertadores aqui foi aquela para o Peñarol na edição de 2019, quando o Abel Braga ainda era o técnico do Flamengo. Há uma expectativa de mais de 55 mil torcedores para o jogo dessa noite. Foi considerada ótima a venda antecipada de ingressos e um Flamengo certamente com algumas alterações. Antes de falar do time, um dado curioso no confronto dessa noite. O Racing, em jogos oficiais, nunca perdeu para o Flamengo. São 4 empates e 1 vitória. Vitória essa na Supercopa de 1992. O Flamengo já venceu o Racing em 5 oportunidades, num total de 16 confrontos, mas sempre em jogos amistosos, em torneios paralelos, nenhuma competição oficial. Sampaoli fechou ontem a preparação para o jogo de hoje, com boas notícias. O Gabigol está fora, essa é a notícia ruim, mas as boas. Léo Pereira, Everton Ribeiro e Gerson estão dentro, o que demanda aquela reutilização do Léo Pereira, jogando ou como 4º zagueiro ou como um lateral pela esquerda. Eu digo isso porque quando o Sampaoli recentemente utilizou o Léo Pereira com o Davi Luiz e com o Fabrício Bruno, ficou aquela percepção de que o Flamengo estava jogando com uma linha de 3. Mas na prática, o Ayrton Lucas foi mais avançado, virou um ponta esquerda e o Léo fez a lateral. Então, mesmo com 3 zagueiros de ofício, o Flamengo usou linha de 4. E, aliás, essa é uma tendência. Nos últimos jogos, o Sampaoli tem priorizado isso. Fica aquela pergunta, o Léo Pereira vai ser zagueiro? Vai ser ala? Com o Ayrton Lucas em campo, obviamente ele vai ser um zagueiro. E aí o Ayrton faz esse papel. Até pela necessidade da vitória, o Flamengo precisa ter mais gente voltada ao ataque. E uma outra questão, uma coisa é certa, o Flamengo já está a 8 partidas sem perder, já ganha uma cara, um jeito de jogar, que não é muito o estilo que o Sampaoli costuma ter nas suas equipes, tanto do ponto de vista tático, como também do comportamental. O Flamengo não é um time que controla o jogo, que tem posse de bola, ao contrário, é um time de mais presença física, mais intensidade, joga pela segunda bola sem nenhum tipo de vergonha e o torcedor está comprando essa ideia. Esse é um outro tema que eu queria que vocês falassem aí no programa. Será que é um Flamengo com a cara do Sampaoli ou é o Sampaoli que está mudando a própria cara para se ajustar ao perfil de elenco do Flamengo? O que importa é que a ESPN transmite com o Paulo Andrade logo mais esse jogo importante demais para o Flamengo na Libertadores. William. Então peraí, Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais? Mezzo a mezzo. Ah. Entendeu? Ah.
Explica essa história do São Paulo. Eu acho que a fórmula recente do Flamengo é sempre aquela coisa, traz o treinador. Não, porque aí tem que dar tempo que o treinador tem que dar a sua cara ao Flamengo. Mas o Flamengo tem uma cara. Aí choca ideia, choca pensamento, choca comportamento, muitas vezes. Eu acho que o Sampaoli, muita gente falava, o Sampaoli tá meio abatido nas coletivas, o Sampaoli é um cara enérgico, não sei o quê. Eu acho que o Sampaoli, ele frisava muito a questão do sonho, né? O sonho de trabalhar no Flamengo. Então, eu acho que foi um pouco. Acho que o elenco do Flamengo começa a se adaptar ao Sampaoli e é importante frisar que o time de 2019 ele não existe mais. Só a memória do torcedor. Então, porque tem que repetir, porque funcionava assim, porque em algum momento funcionou assado. Não. Então, esse time começa a entender. A fase é outra. O Everton hoje é um cara de minutos, não é um cara de titularidade de 90 minutos todos os jogos. O Arrascaeta é um cara que sofre muito com lesão. O Bruno é um cara que não conseguiu voltar da lesão. O Gabriel hoje muitas vezes negocia com ser poupado. Não sei, o Pedro, que era artilheiro do ano passado, teve momentos fora do time. O Gerson já foi testado numa situação, já foi testado em outra. Agora com um pouco mais de corpo, de tempo com o Sampaoli. O Flamengo vai se adaptando ao Sampaoli. O Sampaoli vai se adaptando ao que é o elenco do Flamengo. Muito fruto da desorganização e da incapacidade da diretoria do Flamengo de ir buscar treinador ou montar elencos a partir de uma visão, né? Ele vai no sortido. Qual da vez? É esse, então pega. Qual o reforço da vez? É esse, contrato. Então, você vai montando um elenco muito heterogêneo, não exatamente com características para jogar de um jeito. Quando o Donan fala de mentalidade de repetição, é diferente, por exemplo, do Del Valle. Del Valle é quase uma maquininha, né? A gente vai montar um elenco assim, a gente vai prospectar jogadores assim, ou a gente vai formar jogadores assim, e a gente vai buscar treinadores que trabalhem assim. Flamengo não. Flamengo é ali de acordo com a maré. A maré está pedindo o Vitor Pereira, quase ganhou a gente na Copa do Brasil, traz. A maré está pedindo o Sampaoli, traz. A maré está pedindo o Fernando Campos, traz. A maré está pedindo... Não, Bubu não. A maré está pedindo o William. Senão ele vai falar que a torcida pediu ele. Então, assim, vai muito assim. Precisa contratar o jogador tal que está no mercado, contrata. Então, você vai ter que se adaptar. Essa adaptação, às vezes, demanda tempo, é natural. Então, por isso que, muitas vezes, o início de trabalho do treinador do Flamengo é sempre conturbado, porque a adaptação demanda tempo, o Flamengo está sempre recomeçando o trabalho. Então, não tem muito, apesar de parecer a história do Tostines, ou do ovo, da galinha, não tem muito, assim, porque agora vai... Não, tem que se adaptar. E eu acho que, dentro de uma temporada que você não tem tempo, tem que ser adaptação, tem que ser maleável. Acho que é isso que o Flamengo tenta fazer. Agora, o Flamengo, muitas vezes, ele tem características que decidem jogos que tem muito a ver com o Sampaoli. Você pode falar, você pega boas atuações ou bons momentos, porque acho que o Flamengo não tem ainda uma sequência de grandes atuações. Ele tem bons momentos. Você consegue enxergar. Quando o Flamengo dificulta o jogo de ida do mata-mata da Copa do Brasil contra o Fluminense, tem ideia do Sampaoli. Sim. Quando o Flamengo vai bem no último final de semana, na segunda-feira, tem ideia daquilo ali. Então você consegue identificar, mas não é exatamente o plano perfeito do que o São Paulo pensa de futebol apenas. Vamos fazer um intervalinho. O Flamengo que também está de olho no mercado da bola, né? Muito se fala aí em Nicolás de la Cruz, o Luiz Araújo já chegou, mas a informação do momento, tá? Além do Alan do Atlético Mineiro, toda hora surge uma informação sobre o volante do Galo, mas a informação do momento, e dando aqui os créditos para o César Luiz Merlo, Soteldo está na mira do Flamengo, em fim de contrato com o Santos, ainda não chegaram a um acordo definitivo para comprá-lo e o Tigre pede 20 milhões, tá? O Tigres está pedindo 20 milhões pelo Jefferson Soteldo, informação do César Luiz Merlo, está na mira do Flamengo. Mauro César Pereira tá aí, Flamengo de ouro nas movimentações do mercado, muito se fala em Nicolás de la Cruz, em Alan do Atlético Mineiro, agora aparecendo essa informação do Soteldo, Mauro. Eu sei, assim, o Alan e o De La Cruz são interesse, há interesse concreto, né? O De La Cruz, ontem, com essa vitória do River Plate, em tese, não fica mais fácil. Se o River fosse eliminado, as chances seriam maiores, né? O time fora da Libertadores. O ano passado, por exemplo, o River tinha bem encaminhado o Suárez. Aí, quando o River foi despachado da Libertadores, o Suárez acabou não vindo, foi lá para o Uruguai e acabou agora vindo para o Grêmio para fazer um contrato longo, mais longo, né? Mas o River tem aí a possibilidade de se classificar. Acho que essa novela vai se arrastar. O Alan, o Flamengo está se aproximando aí de um acordo, subiu a proposta, parece que vai acabar saindo. Eu sobre o Soteldo, esperar ter informações mais concretas a respeito desse possível interesse nesse jogador. Soteldo, a informação aqui, repassando, né, é do César Luiz Merlo, diz que o Flamengo está interessado na contratação do Soteldo. A gente acompanhou
Ainda no sorteio da Copa do Brasil, as declarações do Marcos Braz, garantindo que o Flamengo está de olho, sim, no mercado da bola e que deve trazer alguns jogadores. O Flamengo trabalha nos bastidores para trazer novos jogadores para o Jorge Sampaoli. O Soteldo chegou ao Santos com o Sampaoli. É verdade, é verdade. 2019. Bem exótico, né? Jogava no Chile, que é um lugar Mas não seria onde o uma boa Sampaoli contratação? trabalhou. Você acha que seria uma boa... A gente não sabe. O Flamengo não se consegue procede ficar essa sem um informação. Marinho, né? Mas Se for verdade, o Flamengo não consegue ficar sem um Marinho, né? Ele vai ter a mesma utilidade que o Marinho teve. Pelo amor de Deus, gente. O nível do Flamengo é outro. O Soteldo é bom jogador para time médio. Hoje o time do Santos é um time médio, é um time que luta para não cair, é um time que tem outras prioridades. O Flamengo, ele briga por títulos, ele exige um tipo de jogador de uma pegada maior, de um nível maior, como foi o caso do Marinho. Eu nunca entendi por que contrataram o Marinho. O Marinho não é jogador pro nível do Flamengo, nível do Palmeiras, não tem o menor sentido isso. Eu acho que seria muito exótica essa contratação, mas enfim, cada um sabe da sua vida, né? Ô Mauro, você que acompanha mais o futebol argentino, De La Cruz, o Flamengo aí tá tentando De La Cruz no mercado da bola, seria uma boa contratação? O que eu ouvi é que ele, nos últimos tempos, tem convivido aí com problemas físicos. E de problemas físicos, departamento médico cheio, o Flamengo entende, né? Pelo menos nos últimos tempos, muitos jogadores com problemas físicos, Mauro. Ele teve um problema no joelho, teve lá uma intervenção e parece que agora está ok. Jogando. Ontem jogou. E claro, ele foi contratado, vai passar por um exame médico. Agora, tirando isso, ele estiver bem fisicamente, como parece que está, né, porque voltou a jogar regularmente pelo River Plate, é uma ótima opção. Um jogador que faz diferentes funções, um jogador que experiente, um jogador campeão, acostumado, camisa pesada, time grande, muita torcida. Nada disso é novidade para ele. Então, se ele sai do River para o Flamengo, ele sai de um time grande com outro time grande e não vai estrear nem um pouco. Então, tecnicamente é muito bom, ainda está numa idade boa, um jogador interessante, mas a negociação está bem difícil, é todo fatiado, um pedaço é do ex-clube, um pedaço é do River, um pedaço é do agente, e acertar todas essas pontas está muito difícil, especialmente com o clube argentino, que naturalmente está endurecendo ao máximo para tentar, caso tenha que abrir mão do jogador, arrancar a quantidade possível de dinheiro de quem está interessado, no caso do Flamengo. E como disse o Mauro, a vitória ontem do River Plate, quando a gente fala dessa negociação do Flamengo com o De La Cruz, é claro que não ajudou, não simplificou as coisas, né? Mas, ô Bruno Prado, falando aí de La Cruz, de Alan, também gosto bastante do Alan, do Atlético Mineiro. Acho que é um bom primeiro volante. É um jogador que tem boa circulação no campo, conhece os atalhos do campo, né? Tem boa saída de bola, não é aquele volante marcador que não tem muita desenvoltura. Muito pelo contrário, eu acho que é um jogador que pode dar mais qualidade para esse time do Flamengo, Bruno. Ele é bom jogador, trabalhou com o São Paulo no Atlético. Ele é um primeiro volante mesmo, não aquele marcador, pegador, aquele cara de saída de bola, de iniciar com qualidade a saída de bola. Nesse momento o Eric Pulgar está jogando muito, é um dos melhores do Flamengo nos últimos jogos, mas é bom você ter opções, você pode ter o Pulgar, pode ter o Thiago Maia, aí eventualmente ter o Alan. É um bom jogador, sim. Está fora do time do Atlético por causa de uma lesão nas costas já há algum tempo, mas é um jogador que já trabalhou com o atual técnico do Flamengo e que jogou bem pelo Galo naquele ano de 21, que o Galo foi muito bem, ele foi um destaque importante. Antes, já no Fluminense, em 2019, já jogou bem. Então, é um jogador que eu gosto, acho que está entre os bons volantes aqui do futebol brasileiro. E para você, Flávio Prado, falando do Alan do Atlético Mineiro, bom jogador, hein, Flávio? Aí sim, esse é um jogador que vai chegar, vai ficar à vontade, vai acrescentar, bom jogador mesmo. O Palmeiras também parece que andou brigando por ele, né? Estava querendo também, e por qualquer razão a opção dele estaria sendo o Flamengo. Realmente aí é um jogador de outro nível, de outra pegada, um jogador que está acostumado com o Atlético, com decisões. Esse é um reforço consistente, no meu modo de entender. E o Flamengo pode prometer, né? E pode cumprir, né? Porque tem cofre para tentar. Se não der certo a contratação é porque não chegou num ponto e tal. Mas tem dinheiro para comprar, aquele que vende tem quase certeza que vai receber, o jogador está indo para uma instituição, muito provavelmente, estou colocando sempre porque eu não estou vendo as contas, mas muito provavelmente vai receber em dia, né?
vai ficar num cenário de exposição muito importante e tem uma série de vantagens quando um time como Flamengo, como Palmeiras, enfim, quando esses times fazem uma oferta, só o negócio não sai por algum motivo, mas há muitos pontos positivos para levar um personagem a sair para jogar nessas equipes. E o cara só não sai se ele tiver uma casa muito boa, uma casa importante e não entende motivos para sair. Eu apanho aqui toda hora de vocês quando se fala que se aparecer uma oferta, o Veiga corre para o aeroporto. Eu não vejo assim. Pode dar negócio? Pode, é claro que pode. Depende do valor, essa coisa toda. Mas eu acho que os jogadores que estão nesses times que paguem em dia um patamar de grana quase similar à Europa, e titular, jogando num time, não muda por mudar. Eu acho que o cara pensa muito antes de sair. Mauro César, sobre o Alan do Atlético Mineiro, um bom primeiro volante, e queria que também você comentasse sobre o jogo de mais tarde, jogo decisivo para o Flamengo contra o Racing. O Flamengo é favorito hoje, Mauro? O Alan também teve aí problemas físicos, né? É recuperado, é um bom jogador, acho um pouco caro, mas o mercado de futebol tem essa maluquice, né? Qualquer jogador custa muito, muito dinheiro, acho caro para a posição que é e tal, enfim. Mas é um bom jogador também, jogador já experiente. Ele foi, inclusive, contratado pelo Liverpool, não ficou por lá, aí veio o Fluminense, agora o Atlético. Então, um cara pode agregar, o Flamengo precisa de um jogador para posição, jogador que chegue para jogar, né? Além do público, basicamente só tem jogador da base, Igor Jesus, muito novo, ainda pouco experimentado. Esse negócio, pelo jeito, vai acabar saindo, está demorando um pouquinho. O Atlético está endurecendo, mas o Atlético precisa muito de dinheiro e a torcida vai ficar na bronca. Mas é aquela história, ficar na bronca vai vender o jogador para um clube que eles detestam, os atleticanos. Mas não tem dinheiro, amigo. Não tem dinheiro, está vivendo, é bom também o Atlético Mineiro, uma vida que não é dele, uma vida graças a benfeitores que vão lá e injetam grana. O clube tem a menor condição de ter os jogadores que tem. Ganhou títulos, inclusive, dessa maneira. Em 2021, o Atlético, só olhar, a dívida colossal, aumentando cada vez mais, enfim. Coisas do futebol brasileiro. Porque a gente sai de um clube, vai para outro, está sempre esbarrando nesse tema, né? Nessa forma de gestão, digamos assim, muito peculiar do nosso futebol. No jogo de hoje, o Flamengo é favorito, o Flamengo está um time melhor, está no momento melhor também, né? 8 jogos sem derrota, alguns jogos aí foram um tanto quanto frustrantes para o torcedor, especialmente os empates. 3 empates, 5 vitórias, 3 empates. Os empates foram frustrantes por quê? O Fluminense, porque estava com um jogador a mais e não conseguiu ganhar. Mas depois venceu outro jogo, eliminou o Fluminense. Foi o Nublense, porque empatar com o Nublense é uma vergonha. O Flamengo entrasse com 9 jogadores, tinha obrigação de ganhar do Nublense. Time fraquíssimo. Impressionante não conseguir derrotar aquele time. Uma vergonha. Atuação ridícula. E o outro foi contra o Cruzeiro. O Flamengo também não conseguiu vencer. O Cruzeiro fez um bom segundo tempo no Maracanã, mas jogo no Rio. 65 mil pessoas no Maracanã. Havia uma expectativa de vitória. E ela não aconteceu também. Decepcionou o torcedor. Então foi um empate com o sabor meio amargo. Mas são jogos, são 5 vitórias, né? Uma evolução, um impulso, né? A última sobre o Vasco, que perde a atuação sofrível do Vasco. Um clássico, você mete 4 gols no seu grande rival no primeiro tempo. Isso não é toda hora que acontece. É um jogo especial para o torcedor, né? E terrível para o torcedor do Vasco da Gama. É um momento bom do Flamengo, não há mais ingressos para a torcida do Flamengo, então o estádio estará cheio de novo. A chance de ganhar o jogo, se classificar, embora o primeiro lugar seja uma mera ilusão, né? Depende de ganhar do Alcas e o Racing vai ter que perder para o Nublense jogando em casa. Não deve acontecer. Muito pouco provável que isso ocorra. O Racing melhorou nos últimos jogos, jogou 2 últimas partidas e não perdeu no Campeonato Argentino, vinha perdendo tudo quanto era jogo, empatou fora com o Defensa e Justiça, ganhou do Banfield por 2-0. O Rojas, que fala que veio para o Corinthians, perdeu um pênalti. É provável que ele jogue hoje, né? E um dos últimos. E imagino que vai ser um jogo bem aberto, porque o Fernando Gago, que é o técnico do Racing, ele não é um técnico retranqueiro, de botar... Mas antes, um chamado do Mauro César Pereira. Fala, Mauro, informações sobre o Soteldo, é isso? Acabei de fazer contato com uma pessoa do Flamengo, né? E a informação é a seguinte, vou ler exatamente a mensagem que eu acabei de receber. O que há de concreto hoje são jogadores de meio campo, que é o De La Cruz e o Alan, que já falamos dele, o Alan. Qualquer outra coisa é acompanhamento, aspas, consulta, aspas, oferecido, aspas, ou seja, calculação, né? Então, nesse momento, não tem nada de Soteldo, mas isso acontece. Alguém oferece o jogador.
não o clube, mas um empresário. Isso é muito comum, gente. Um empresário, muitas vezes, uma pessoa que atua nesse meio, ele quer criar um negócio que não existe. Aí ele chega para um cara e fala, olha, para um clube, tem interesse nesse jogador? Eu posso conseguir esse cara, posso falar com o clube dele, eu posso tentar aqui uma negociação. E aí ele vaza isso para algum repórter, na Argentina, nesse caso, ou em outro lugar qualquer, para que isso vire notícia. E a partir daí vai que o negócio vira verdade. Às vezes dá certo, às vezes dá certo. Isso é meio que uma plantação de alguma coisa para ver se vai render. Mas no momento, a informação que é uma fonte muito boa é de que não existe nada com relação ao Solteiro. Eu estou falando do momento que vai que amanhã oferece e dá certo, e cola. Mas é muito mais um movimento de alguém tentando empurrar o jogador do Flamengo do que o Flamengo indo atrás desse jogador nesse momento. Se amanhã eles vão querer, como disse o Flávio Prado, for atrás do Marinho, ninguém vai se surpreender. Vão buscar o Soteldo e só dá mais um. Eles critérios de contratação e sempre tem lógica de Flamengo e de futebol brasileiro. Abraço para todos aí, valeu. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? O Flamengo enfrenta, né, às 9 da noite, o Racing pela Libertadores. Te falar uma coisa, o Flamengo precisa vencer esse jogo urgentemente. Porque o Flamengo venceu, o Flamengo praticamente já encaminha a classificação, né? Depois enfrenta o Alca já eliminado, buscando a terceira colocação no grupo, né? O Flamengo vencendo, o Flamengo bate aquele recorde aí que o jornalista, esqueci o nome dele, falou, que vai ser o 5º time no Brasil, na história, né? 5º time no Brasil a conquistar 11 vitórias seguidas na Libertadores jogando em casa. Então é uma marca importante, mas o importante agora no momento é a vitória, né? Gabigol está fora porque ele não conseguiu se recuperar de lesão. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Léo Pereira e Gerson foram relacionados para a partida. Você vai começar, é outra história. E sobre o que o Mauro disse aí, né? Sobre a situação do Soteldo, óbvio, essa questão de especulação, tudo começa como especulação. Da especulação, ou o negócio, a tratativa, vira concreto ou não vira, né? Então aquilo, o Soteldo é um bom jogador? Sim. Se eles estão tentando colocar o Soteldo no Flamengo, é uma coisa. Se o Flamengo for atrás do Soteldo, óbvio, que varia muito, né? Eles estão tentando implementar, como o Mauro César falou, estão tentando implementar o Soteldo no Flamengo, como fizeram com o Marinho. O Soteldo é um bom jogador? Sim. Se o Soteldo vir, eu acho que, minha opinião, eu acho que se o Soteldo vir, dificilmente o Flamengo renova com o Bruno Henrique, né? Porque o Soteldo tem contrato até o final do ano, e o Bruno Henrique também. Então eu acho que se o Soteldo vir pro Flamengo, dificilmente o Flamengo renova com o Bruno Henrique, né? Aí vai ficar com ponta esquerda. Bruno Henrique, exemplo, Bruno Henrique, Cebolinha, já tem Cebolinha ali. E vai ficar com o Soteldo também? Dificilmente, né? Então, se o Soteldo vir pra mim, acho que o Bruno Henrique tá de saída do Flamengo, né? Tem muitos jogadores do Flamengo aí que estão em fim de contrato. Como Vidal, Davi Luiz renovou, Vidal, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, alguns jogadores aí, né? E é aquilo. Eu acho que só pra mim deveria renovar só por 2 jogadores, né? Renovaria contrato só de 2 jogadores. Bruno Henrique e Everton Ribeiro, e mais por ano só e mais nada, né? Ah, outra coisa. Palpite pro jogo, né? 3-0 é meu palpite. E tu deixa a tua opinião aqui, né? Flamengo muito perto de contratar o Alan, do Atlético Mineiro. E a situação do De La Cruz agora ficou um pouco mais difícil, né? Porque o River ganhou do Fluminense. Nem isso o Fluminense serve, meu filho. Nem pra isso o Fluminense serve. Incrível. Ganhar do River Plate lá, ou pelo menos empatar, né? O River ganhou uma sobrevida no grupo, né? E vai decidir sua vida na última rodada da Libertadores se eles avançam ou não, né? Espero que o River seja eliminado. Só assim ajuda o Flamengo na negociação com De La Cruz, que é um bom jogador e chega pra mim pra brigar ali de titularidade, né? Pode jogar em várias posições, mas titularidade com a Arrascaeta não, esquece. Mas pode brigar ali com o Hector Ribeiro e outros jogadores aí. Mas é isso aí, tamo junto. Deixe seu palpite nos comentários e o like também. Valeu!